objetivo deste webinar será então falarmos de indicadores de sustentabilidade. Um, eu criei este webinar um bocadinho assumindo o zero, ou seja, que vocês, os participantes, estão a começar de uma base zero e vou dar aqui assim uma abordagem mais simples e o mais clara que eu consegui uh, para uma empresa que queira iniciar esta, esta jornada. Mas se calhar antes de entrarmos no assunto principal, vou, sim, um minuto, apresentar a Bex. Primeiro, o meu nome é Rita. Eu trabalho então na Bex, na Be-Excellent. Somos uma empresa de consultoria. Já com 13 anos de existência, já estamos na nossa adolescência. Estamos sediados em Braga, e temos como missão, nós gostamos de dizer, o criar valor para os nossos parceiros com soluções que visem a excelência organizacional. Nós tentamos ter sempre uma abordagem customizada, cada empresa é uma empresa, se calhar felizmente ou infelizmente o copia e cola não funciona. Cada empresa tem as suas particularidades e as abordagens têm que ser sempre diferentes, e por isso nós apoiamos organizações nos mais diversos setores, nas áreas da qualidade, segurança, ambiente e agora também, mais recentemente, com as normas europeias na área da sustentabilidade. Mas passando para o que realmente interessa e porque é que vocês estão aqui, hoje a minha abordagem vai então passar por porquê falar da sustentabilidade neste momento, que indicadores é que poderão ser importantes então uma empresa realmente medir, como é que podemos implementar de uma forma simples. Uh, Alguns erros comuns que nós, da nossa experiência, do contacto com os vários clientes, também vemos que acontecem, como é que podemos estar atentos para evitar. Uma checklist simples, básica, para quem não tem nada, se quiser começar já amanhã, e então o encerramento do webinar. E porquê então agora a sustentabilidade? Nós cada vez ouvimos falar mais da sustentabilidade, apesar de já ser um conceito antigo e de já quase todos vocês provavelmente terem ouvido falar do desenvolvimento sustentável, das questões ambientais. Eu acho que cada vez mais nós temos desigualdades sociais, o impacto das alterações climáticas cada vez mais também acho que está a ser evidente. Os mercados cada vez mais são mais exigentes, os parceiros, os clientes, e cada vez mais existe este ímpeto também para a regulação, e em 2023 saíram as normas europeias da sustentabilidade, e assim a sustentabilidade deixa de ser um tema opcional e passa quase a ser uma vantagem competitiva para todas as empresas de todos os setores. No entanto, existe aqui um desafio que acho que será comum a quase todas as organizações: é por onde é que eu começo? Ou como é que eu vou medir a minha sustentabilidade, como é que eu vou tirar informação dos meus dados? E é por isso que criamos este webinar aqui hoje. Um timeline assim muito simples sobre a sustentabilidade, se calhar a definição que toda a gente ouviu do desenvolvimento sustentável é a capacidade de as gerações presentes evoluírem sem comprometer a capacidade das gerações futuras fazerem o mesmo. Surge em 1987, por isso já há aqui um conceito mais antigo no relatório de Brundtland. Mas depois em 2000 existem os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, que em 2015 evoluíram para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acho que toda a gente também deve conhecer, aqueles quadradinhos coloridos que todos nós vemos. Então agora o desenvolvimento, se calhar mais recente, em 2023, com a publicação das normas europeias do Relato de Sustentabilidade, a CSRD. Depois são muitas siglas. E a ESRS, são as normas europeias. Elas recentemente sofreram uma alteração e uma simplificação, por isso é uma coisa ainda que está em evolução, ainda não é umas normas estanques. Esperemos que neste momento as coisas já estejam mais estabilizadas, mas foram simplificadas, a obrigatoriedade foi diminuída, passou de empresas com 250 trabalhadores para 1000, são menos empresas abrangidas, mas apesar de tudo, o caminho será sempre esse, será sempre para investirmos na sustentabilidade. Só que há aqui às vezes uma falácia comum,
em que as empresas caem, e já tivemos pessoas a dizer-nos isto, que é, já tenho a sustentabilidade implementada na minha empresa porque tenho a 14001. Mas na verdade a sustentabilidade, não caiu no erro, não é só ambiente. A sustentabilidade é muito mais do que isso, deve ser uma abordagem holística nas empresas, cobrir várias áreas. Uh, e nunca será só a questão ambiental, e a 14001 é uma boa base, mas não é o fim da, da sustentabilidade. Mas, em primeiro lugar, porquê definir indicadores? O que é que os indicadores nos trazem? Em primeiro lugar, trazem-nos a capacidade de antecipar riscos e oportunidades. Nós, com indicadores, temos dados concretos, conseguimos perceber tendências, conseguimos perceber se as coisas estão a correr bem, se estão a correr mal, se estão aí no caminho que nós queremos que elas vão. E permite-nos então antecipar aqui se a coisa está a correr menos bem e no final do ano nós temos uma meta para atingir, conseguimos, se calhar, fazer alguma coisa para inverter alguma tendência mais negativa ou potenciar uma tendência mais positiva. Permitem-nos comunicar resultados de forma clara, e isto, os relatórios de sustentabilidade, são uma ferramenta principal de comunicação. Isto permite-nos ter dados para realmente comunicarmos claramente e diferenciar-nos dos nossos concorrentes. Permitem-nos, se calhar muito importante, tomar decisões baseadas em factos. Todos nós estamos nas empresas todos os dias, todos nós temos uma noção do que é que acontece nas empresas, mas às vezes a nossa noção, eu acho, não é? Eu acho que as coisas estão assim, eu acho que as coisas estão assado, mas o ter o dado, o ter o facto, ajuda-nos a tomar decisões informadas. Depois, claro, o cumprir os requisitos legais e normativos, que cada vez são mais apertados, cada vez exigem mais informação, mais dados, e isto permite, claro, às empresas anteciparem estas questões. E depois, finalmente, termos sempre a melhoria contínua em mente, e quem é certificado na 9001 e noutras normas, que também já tem esta mentalidade, que os dados permitem-nos, para além de quantificar a melhoria, termos sempre este ímpeto de continuar a melhorar continuamente. Então, o que é que acontece na sustentabilidade? Uma empresa, eu gosto de dizer que uma empresa sustentável, para além de ser economicamente viável, porque nenhuma empresa sobrevive sem ter lucro, por mais que queiramos, a não ser que seja uma non-profit, deve ser ambientalmente consciente, socialmente responsável e eticamente gerida. E isto toca nos três pilares que vocês estão a ver no ecrã, os três pilares ESG, que vêm de Environmental, ambiental, social e governance, de governança. E o que é que encaixa mais ou menos, os nomes se calhar são óbvios e ajudam nisto, mas na parte ambiental temos as questões de proteção do ambiente, seja políticas corporativas, iniciativas, por exemplo, em relação às alterações climáticas, ao consumo de água, à gestão dos resíduos, encaixa tudo nesta questão ambiental. Na questão social, estamos mais a falar das pessoas, as pessoas ligadas à empresa, não só colaboradores, mas fornecedores, clientes, as próprias comunidades onde as empresas estão inseridas e onde podem ter um impacto também muito importante. E a questão da governança, ou da governação, que tem a ver com a gestão ética das empresas, em que entramos mais no compliance legal, na estrutura económica da empresa, de como é que os lucros são gerados, que impactos é que poderão ter, as questões da corrupção, as questões das estruturas de governação. Mas se calhar para mostrar aqui e concretizar estes três temas, eu trouxe aqui alguns exemplos. Claro que são apenas exemplos, depois cada organização terá os seus, mas eu acho que trouxe assim os mais simples, mais óbvios. E, por exemplo, nos indicadores ambientais, com certeza, mesmo uma empresa que não tenha assim grandes indicadores já vai, se calhar, medindo algumas destas coisas. Mas, por exemplo, é possível medir o consumo energético por unidade produzida. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa têxtil. Por cada peça que produz, quantos quilowatts de energia elétrica é que necessita? Ou, por exemplo, o consumo da água. A indústria têxtil é uma grande consumidora de água, pode ser uma coisa que faça sentido medir. Ou as emissões de CO2, ou a pegada de carbono, que inclui mais uma série de gases de emissão de efeitos de estufa. Por exemplo, a produção total de resíduos. A maioria das empresas já tem que submeter um MIR,
e através do MIR conseguimos saber quantos resíduos é que produzimos em toneladas e que percentagem desses resíduos, por exemplo, é que são reciclados ou valorizados. Nós tivemos, por exemplo, um cliente que tinha essa noção, mas ficou surpreendido ao perceber que mais de 99% dos seus resíduos eram reciclados ou valorizados. É uma coisa positiva, claro que eles gostaram de realmente saber, e às vezes não se tem muito esta noção até se ter o dado à nossa frente. Outro que pode fazer sentido agora com a situação do aumento dos preços dos combustíveis é monitorizar o consumo das frotas da organização. Não só pelos gastos, mas também para percebermos o impacto que podemos estar a ter ao utilizar combustíveis fósseis, ajudar na decisão se poderá fazer sentido passar por uma frota elétrica, terá aqui esta potencial utilidade. Em termos sociais, também quase certeza que a maioria das organizações já mede este tipo de coisas, mas, por exemplo, a taxa de acidentes de trabalho é algo que faz sentido medir nesta parte. Por exemplo, as horas de formação, a rotatividade, o absentismo, tudo ligado aos colaboradores. Por exemplo, em termos de diversidade de género, a percentagem de mulheres em cargos de liderança, uh, poderá aqui fazer sentido fazer um rácio, se temos aqui a diversidade ou não. E, por exemplo, há muitas empresas que têm ações sociais com a comunidade onde estão inseridas, parcerias com instituições que fazem voluntariados, por exemplo, no Natal. Também são coisas positivas e que têm um impacto positivo e que poderá até ser uma forma de comunicar a empresa para fora e para a comunidade onde estão inseridos e poderá ser algo também interessante de ser comunicado para fora e de ser medido o investimento que a empresa faz na comunidade onde está. Em termos de governança, às vezes é o mais difícil de criar indicadores, uh, porque acaba por passar muito por esta questão da ética, mas podemos, por exemplo, focar na existência de um código de conduta, em incidentes agora com o RG, como é que é? O RG, a da corrupção, que muitas empresas tiveram que criar aqui alguns sistemas, por exemplo, os canais de denúncia, se houve algum incidente reportado, seja corrupção, seja suborno, alguma violação de direitos humanos, seja na organização, seja na cadeia de valor. Por exemplo, a questão dos fornecedores. Quantos dos vossos fornecedores é que vocês avaliam tendo em conta práticas responsáveis, sejam elas ambientais, sociais ou de governança? Quantos é que têm critérios de ESG incluídos nos contratos ou no vosso processo de avaliação de fornecedores? Poderá fazer sentido também fazer aqui esta medição, mas tal como eu disse, são apenas exemplos e cada um terá que adaptar a sua abordagem à sua realidade. E eu trago aqui uma dica sobre como escolher os indicadores. Vamos imaginar que não têm nada, querem começar, como é que eu escolho? Como é que eu decido o que é que afinal eu quero medir? Não sei se já ouviram falar nos objetivos e nos indicadores SMART, é um acrónimo conhecido, mas que diz que os nossos indicadores devem ser específicos. Eu, por exemplo, não quero medir eficiência energética, quero medir o meu consumo de energia elétrica adquirida à rede por mês. É mais específico, diz-me logo exatamente o que é que eu quero medir. Devem ser mensuráveis, isto é, devem ter uma medida associada, deve ser possível quantificar o meu progresso. Eu consigo, com o consumo da energia elétrica, consigo perceber se este mês consumi mais, se este mês consumi menos. Para além disso, deve ser alcançável. Devemos definir metas que sejam possíveis de ser atingidas, tendo em conta os nossos recursos e as nossas limitações. Porque definir uma meta que depois nunca atingimos também acaba por desmotivar as equipas e perdemos aqui o ímpeto da melhoria. Depois devem ser relevantes, isto é, devem estar ligados à vossa atividade e ao vosso negócio. E depois devem ter um prazo definido. Se vamos definir um indicador, deve ter uma periodicidade, ok, eu vou medir isto mensalmente, vou medir isto trimestralmente, vou medir anualmente, por exemplo, a satisfação dos colaboradores normalmente e dos clientes é algo que é medido uma vez no ano. Se for uma meta, eu quero diminuir as minhas emissões de CO2 em 5% até ao final do ano. Devemos ter sempre
um limite temporal. E depois eu acrescentei aqui três pontos, que para além disso tudo, os indicadores devem ser estratégicos, devem ser alinhados à visão da empresa e ao que a empresa quer realmente atingir. Vamos dizer que a empresa sabe onde é que quer estar em 2030. Para monitorizar esse progresso, convém que os indicadores estejam alinhados com essa estratégia. Depois devem ser significativos, ou se vocês já conhecem as normas europeias, eles chamam de materiais, que significa que são não só importantes para o negócio, mas importantes para os nossos stakeholders ou as nossas partes interessadas, que eles lhes atribuem alguma importância. E, finalmente, também é muito importante que os indicadores tenham uma estrutura de governança por trás. Isto é, que tenham um responsável dos indicadores, que se saiba como é que vamos recolher este indicador, com que periodicidade, quem é que recolhe. Existem registros já associados que nos consigam dar dados ou precisamos de criar alguma coisa nova? Também é importante definir isto. E depois, quando é que os vamos reportar? Vai ser uma reunião anual? Vamos fazer isto trimestralmente, de forma a termos uma noção mais próxima do progresso? Vai depender do indicador e do objetivo da organização com esse indicador. Assim sendo, de uma forma simples, quem quiser começar hoje, o que eu aconselho é mapear o que já têm, se já têm alguma coisa, escolher, tendo em conta aquelas características que já falámos, quais são os vossos indicadores prioritários, definir os responsáveis, estabelecer, tal como eu falei, uma rotina de medição e de registro, comunicar com as equipas, explicar às vezes o propósito de porque é que estamos a medir, que não é para pôr culpas, para identificar erros, é para melhorar, para conhecermos o estado atual da empresa e trabalharmos na melhoria. Monitorizar, claro, os resultados de uma forma regular. O que é regular depois é definido por cada um. E, finalmente, investir sempre na melhoria contínua. Estabelecer depois metas realistas, quando já tivermos um histórico. Se calhar ver o que é que está a acontecer nos nossos concorrentes também pode ser uma forma útil de nos dar informação para estabelecer metas. Em termos de sustentabilidade, por exemplo, já há muitas empresas que tinham relatórios de sustentabilidade pela GRI, e se vocês souberem quem são os vossos concorrentes, é possível ver se eles já têm esses relatórios de sustentabilidade, qual é a sua performance, que metas é que eles costumam definir, se está alinhado com a vossa realidade, se não está. Pode ser uma ferramenta interessante para esta definição de metas, se não tiverem um histórico. Alguns erros comuns que nós vemos e que para quem está a começar podem ser fáceis de cair. O primeiro é ter indicadores a mais. Às vezes quantidade não é qualidade. E ter muitos indicadores, e principalmente se forem todos introduzidos ao mesmo tempo, é só uma forma de dispersar o esforço. E se calhar, se medirmos pouquinhos, mas bons, conseguimos ter melhores resultados. Depois também, às vezes é muito fácil cair nesta, que é medir o que é fácil já de recolher. Eu já sei que consigo ter estes dados muito facilmente, vou então medir isto. Mas se ignorarmos a questão de se são importantes para o negócio ou não, podemos até estar a ter aqui indicadores que não nos dão informação para a gestão. E estamos a ter um trabalho que não nos está a trazer, que não nos está a trazer resultados. Depois, a questão da falta dos responsáveis é algo que acontece não só nos indicadores, mas em tudo. Se não houver um responsável definido, se não houver uma rotina associada, as coisas caem. Por isso é muito importante definir um responsável pelo indicador, um responsável pelo registro, comunicá-lo às equipas, para que sejam acompanhados de forma consistente e sejam realmente uma ferramenta de gestão e que nos permita tomar decisões. Depois há aqui a questão da falta de análise. Às vezes, já vimos isto acontecer muito, que é as empresas até têm muitos dados, mas depois têm tantos dados que não fazem nada com eles. Não fazem uma análise, não fazem. Temos um indicador que está com uma tendência positiva,
que análise é que nós podemos tirar dali, como é que nós podemos continuar e potenciar esta tendência positiva. Temos um indicador que está com uma tendência negativa, o que é que aconteceu, porque é que está com uma tendência negativa. Por exemplo, o nosso consumo energético quase que duplicou do ano passado para este ano. Mas o quê? O que é que aconteceu? Se calhar aumentaram a produção. E pode ser aqui uma explicação para. É preciso fazer esta análise e perceber o que é que acontece com os dados que estamos a recolher. Um outro erro, às vezes, que as organizações caem é não comunicarem às equipas. Às vezes, não explicarem o propósito de recolher os indicadores e não partilhar os resultados. Toda a gente gosta de saber que contribuiu para um resultado positivo e às vezes esta celebração motiva as equipas e mantém-as interessadas e é mais provável de seguirem as metodologias implementadas e de se envolverem na melhoria e contribuírem então realmente para seguir o caminho que as organizações querem seguir. Depois há a questão do ignorar os resultados negativos. A vontade às vezes é forte de isto não está a correr tão bem, não vou, nem sequer vou olhar para ele. Mas a verdade é que se calhar esses são os resultados que nós temos que olhar com mais proximidade e perceber o que é que aconteceu, porque se ignorarmos o resultado negativo, estamos a cortar o nosso caminho para a melhoria contínua. E não é isso que se pretende. E finalmente, se calhar também um que acontece muito, que é não ligar os indicadores à estratégia. Eu meço uma série de coisas, mas depois, se calhar, a minha estratégia não está refletida nestes indicadores que eu estou a medir. Então é muito importante, nós normalmente fazemos o caminho inverso, que é definimos a estratégia e depois tentamos de como é que eu sei que eu vou atingir isto em, por exemplo, 2030. Defini uma estratégia, como é que eu agora em 2026 sei que estou no bom caminho para atingir os meus objetivos. E fazemos um bocadinho esse desdobramento dessa forma. Partimos do macro para depois o indicador operacional e pode ser também uma boa abordagem para vocês seguirem. Finalmente, para quem, mais uma vez, tal como eu disse no início, para quem está no zero e quer começar amanhã a pensar nesta questão dos indicadores, o que eu sugiro é escolherem um a três indicadores nos três pilares, ambiental, social, de governança, tendo em atenção os critérios que falamos. Faz sentido para o meu negócio, eu consigo ser específico, consigo criar dados, definir uma meta simples para o para o meio do ano, para o final do segundo trimestre, para o final do ano, algo que nos permita ver aqui um resultado rápido para também motivar a continuar. Criar um ficheiro, pode ser, por exemplo, um ficheiro Excel simples, onde consigamos fazer o registro e a análise dos dados. E depois também, muito importante, reunir as equipas para monitorizarmos estes indicadores. Numa fase inicial, às vezes é difícil definir esta periodicidade, eu sugiro aqui mensalmente, mas perceber o que é que faz sentido. Mas é muito importante esta questão da monitorização. Assim, de uma forma sintética, estou quase a terminar a minha meia hora. Uh, os indicadores ESG de sustentabilidade são essenciais, e não só esses, mas são essenciais para orientar as decisões e demonstrarem o vosso desempenho. Nós ouvimos muito falar em questão de sustentabilidade no relatório de sustentabilidade, e o relatório de sustentabilidade é importante e é uma ferramenta principalmente de comunicação, mas nós, para criarmos um relatório de sustentabilidade, temos que ter alguma coisa para comunicar. E é aí que entram os indicadores. E é onde entra a norma, que depois sugere uma série de indicadores e de informação que é importante estar no relatório. E a norma vem trazer esta standardização de se todos medirmos as mesmas coisas da mesma forma, depois também conseguimos criar um benchmark e comparar a nossa performance de uns para os outros. Agora até já os bancos utilizam a questão da sustentabilidade no acesso ao financiamento e acabam por fazer esta análise, mas nós só podemos comparar o que é comparável.
e a norma veio introduzir essa questão da comparabilidade. Depois, tal como na moda, o menos é mais. É melhor começar com poucos indicadores, mas que sejam realmente relevantes, do que ter muitos. Depois, o bom indicador específico, mensurável, alinhado com a estratégia. O recolher dados não é suficiente, é importante fazer esta análise e comunicar resultados. E qualquer PME, pequena empresa, microempresa, pode começar já hoje a medir indicadores. É preciso perceber o que é relevante, criar metas realistas, e apostar então na questão da melhoria contínua. Eu trago-vos aqui uma frase final, que o grande desafio do nosso tempo é construir um futuro onde cada pessoa pode ser bem-sucedida num planeta saudável. Tal como eu disse no início, cada vez temos mais desafios e as empresas cada vez mais representam uma grande parte das grandes economias do mundo. Acho que 74 das grandes economias do mundo, na verdade, são empresas. E por isso têm aqui uma responsabilidade, um dever, de contribuir para melhorar o futuro, não só o futuro, o presente e o futuro, para todos. E com isto, eu termino o meu webinar. Nós temos, se vocês sentirem que é um tema que vos faz sentido e que precisam de apoio para iniciar, ficam aqui com os nossos contactos. Estamos disponíveis para uma sessão de diagnóstico sem qualquer compromisso, perceber que abordagens é que poderão fazer sentido para as vossas organizações, por isso estejam à vontade para entrar em contacto. Deixo-vos aqui o meu e-mail. No slide a seguir também têm o meu número de telefone. E queria-vos pedir, por favor, para dizerem o que acharam, seguindo aqui o QR Code para o nosso questionário de satisfação. Agradecer muito a vossa presença. Mais uma vez, muito obrigada a todos por terem passado aqui este bocadinho comigo. Caso tenham alguma questão, nós estamos disponíveis, tenham os contactos. Quem ainda não nos segue no LinkedIn, convido a seguir, porque nós postamos lá algumas coisas, também temos uma newsletter, vamos pondo algum conteúdo que poderá ser interessante. Por isso, se tiverem esse interesse, fica aqui o convite em aberto e aguardem o nosso contacto depois com a gravação. Muito obrigada a todos e continuação de um bom dia e de um bom trabalho.